Estamos iniciando mais um Em Casa com o Pastor e meu desejo mais sincero é que você utilize desse devocionário para compartilhar com a sua casa. Quero ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Visto que temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenha o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a nossa carreira cristã. Muita gente acha que vida cristã é uma aventura, e são verdadeiros aventureiros. A vida cristã não é uma aventura, a vida cristã é uma carreira, é uma jornada, é um caminho que Deus estabeleceu para nós. E aqui nós temos o início do verso 12, uma palavra tão desafiadora para nós e tão encorajadora. Ele diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A que o autor se refere? Ele está se referindo aos heróis da fé do capítulo 11, homens que viveram em épocas diferentes, mas que foram movidos pela mesma coisa, pela fé. Homens como Moisés, como Abraão, homens como Noé e tantos outros que são citados aqui, que viveram em épocas tão diferentes, mas foram usados por Deus dentro das suas realidades, dentro do seu contexto, que eles viviam. E hoje eu quero te ensinar e te ajudar a caminhar a carreira cristã. Ele diz que nós podemos fazer isso de algumas formas. Primeiro, olhando para essa testemunha que nós temos, para esses homens que dedicaram as suas vidas e que não correram em vão, A história está aí, eles foram registrados, Seus nomes foram registrados na história. E quem não conhece a história de Abraão, a fé de Moisés, o grande líder libertador do povo de Israel, Davi e tantos outros que aparecem aqui no capítulo 11. Então esses homens são uma testemunha de que a jornada pode ser realizada, é possível você caminhar a sua carreira cristã. Claro que eles enfrentaram as suas dificuldades, as suas lutas, mas superaram todas elas. Então nós somos convidados primeiro a olhar para essa nuvem de testemunhas. Depois nós somos desafiados a olhar para a nossa própria realidade. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Muitas vezes na nossa caminhada cristã nós somos sutilmente arrastados por alguns pesos que não são necessariamente pecados, porque ele fala do peso e do pecado, coisas que tornam a nossa vida mais pesada, a corrida mais pesada. Imagina você numa maratona com uma mochila pesada nas costas, com um tênis que não é apropriado para aquela corrida. Então você precisa estar com a roupa preparada, você precisa aliviar a bagagem, Os alpinistas, quando eles vão subir as grandes montanhas, eles sabem exatamente o peso que eles vão carregar, eles sabem exatamente o que pode atrapalhar a jornada. E você sabe, eu sei o que pode atrapalhar a minha caminhada, o que tem sido um peso, o que tem me embaraçado, Lá na chácara eu tenho o Sansão do Campo, que aliás é o tífito, que é uma grama que o cavalo come. E o tífito ele vai crescendo e vai lastrando no pasto, e quando você vai andar no meio dele, você tem que tomar cuidado, porque ele te embaraça e ele é muito forte, você acaba caindo. Então, quando eu leio esse texto, eu lembro daquela experiência de caminhar no meio do capim, do mato que te embaraça. Então, o que está embaraçando a sua vida? O que está tornando a sua caminhada cristã mais pesada? Do que você precisa abrir mão hoje na sua caminhada cristã? Então eu olho para a nuvem de testemunha, eu olho para o contexto da minha caminhada e eu mantenho o meu olhar em Cristo, dizendo, olhando firmemente
para o autor e consumador da nossa fé. Então, esses heróis da fé foram testemunhas, e eles são testemunhas para nós, são exemplos para nós, mas não é para a vida deles que nós vamos olhar. Nós vamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aqueles homens viveram o que viveram pela fé, mas Cristo é o autor da nossa fé, Ele é a razão da nossa fé. Então é para Ele que nós vamos olhar. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós afundamos. Lembra a história de Pedro? Pedro caminhava sobre as águas, mantendo o seu olhar fixo em Jesus. A Bíblia diz que quando ele tirou os olhos de Jesus, reparou a força do vento, ele afundou-se. Então nós estamos afundando na nossa caminhada, nós estamos nos perdendo na caminhada porque estamos tirando o nosso foco de Jesus. Por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, é para Cristo que nós devemos olhar. Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar a nossa carreira cristã sempre olhando para Cristo. Pai, obrigado, porque a vida cristã não é uma aventura, é uma caminhada, é uma jornada, é uma carreira, e ela nos foi proposta, e nós queremos chegar até o final e dizer como Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.